Você passou o ano todo jogando aquele título maravilhoso, que te prendeu por horas, te emocionou, te fez pensar, esse aqui é o melhor jogo que joguei em muito tempo. E aí, quando chega o fim do ano, simplesmente não aparece nem entre os indicados ao GOTY? Pois é, não é só você. Todo ano, o The Game Awards provoca essa mesma reação em muita gente. A premiação é uma das mais importantes da indústria, mas nem sempre reflete o que o público realmente sentiu ou viveu com os jogos. E aí surgem as polêmicas, os debates e, claro, a revolta dos fãs. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre as injustiças do GOTY, aqueles momentos em que o jogo mais querido, mais criativo ou mais marcante foi ignorado ou perdeu para outro que talvez não tenha causado o mesmo impacto. Vamos lembrar do fatídico ano em que Overwatch levou o título de Jogo do Ano e dividiu opiniões, comentar a ausência vergonhosa de Hi-Fi Rush, entre outros indicados mais recentes, e relembrar outros casos que, mesmo com o tempo, ainda são difíceis de engolir. Mas calma, esse vídeo é pra ser leve, nostálgico e feito pra abrir aquele espaço gostoso de conversa entre quem ama videogames de verdade. Porque no fim, talvez o prêmio nem seja o mais importante. O que importa é o jogo que fica com a gente. Então se ajeita aí, se inscreve no Universo Plural e bora começar essa viagem pelos esquecidos do GOTY. Em 2016, o mundo dos games vivia um momento especial. Depois de anos dominados por títulos com campanhas cinematográficas, histórias profundas e gráficos ultra realistas, surgiu algo diferente: Overwatch. Desenvolvido pela Blizzard, o jogo chegou como uma lufada de ar fresco para o gênero de tiro em primeira pessoa. Mas não era apenas mais um FPS. Era um jogo de equipe, colorido, com personagens carismáticos, cada um com habilidades únicas e personalidades marcantes. Overwatch conquistou rapidamente milhões de jogadores ao redor do mundo e se tornou um fenômeno. Sua proposta era simples, mas eficaz. Partidas rápidas, competitivas e acessíveis, que incentivavam o trabalho em grupo e a estratégia. Além disso, seu estilo visual vibrante e o tom mais leve atraíam um público diverso, incluindo pessoas que até então não se interessavam por jogos de tiro. Quando The Game Awards anunciou Overwatch como jogo do ano, muita gente ficou surpresa e até um pouco decepcionada. Isso porque naquele mesmo ano, o mercado de games recebeu títulos extremamente elogiados, como foi o caso de Uncharted 4 The Thief's End da Naughty Dog, um jogo que entrega uma narrativa digna de Hollywood, gráficos incríveis e um desfecho emocionante para a saga de Nathan Drake. A escolha de Overwatch levantou debates intensos. Por um lado, o jogo era revolucionário na forma como entregava o entretenimento multiplayer e na popularização do gênero de heróis em jogos de tiro. Por outro, muitos argumentavam que um jogo focado em multiplayer competitivo, sem uma campanha tradicional, não poderia superar a profundidade e a experiência emocional proporcionadas por um jogo como o Uncharted 4. Essa polêmica foi um dos momentos que evidenciou uma pergunta central: o que realmente define o melhor jogo do ano? É a inovação? O impacto cultural? A qualidade técnica? A profundidade da história? Ou simplesmente o jogo que mais mexeu com o público naquele momento? Para muitos, Overwatch foi um divisor de águas, inaugurando uma nova era dos jogos online. Para outros, ficou claro que aquele GOTY, apesar da importância, nem sempre reflete a paixão e o gosto dos jogadores. E desde então, essa discussão continua viva a cada anúncio de indicados e de vencedores. Pulando para 2023, encontramos um dos casos mais recentes que gerou bastante frustração na comunidade gamer: a ausência de Hi-Fi Rush entre os indicados ao prêmio do jogo do ano. Hi-Fi Rush chegou do mais absoluto nada. E eu me lembro do Xbox Showcase em que simplesmente todo mundo recebeu o Shadow Drop de Hi-Fi Rush. Mesmo os jornalistas não sabiam daquele jogo. E foi uma surpresa que rapidamente conquistou fãs com sua proposta única. Um jogo que mistura ação, ritmo e estilo de forma que lembra aqueles clássicos dos anos 2000, mas com um toque moderno e vibrante. Seu visual colorido, sua jogabilidade sincronizada com a trilha sonora chamaram a atenção tanto da crítica quanto dos jogadores, que viram ali uma experiência original e empolgante. Gente, até os passarinhos, o bueiro, tudo no jogo é ritmado, tudo tá balançando junto com a música. Como pode um jogo desse? Apesar do sucesso e do carinho do público, Hi-Fi Rush ficou fora da lista dos indicados ao GOTY, o que levantou uma série de questionamentos.
Afinal, como um jogo tão inovador e bem recebido pode ser ignorado em uma das premiações mais importantes da indústria? Esse caso evidencia um problema maior. Jogos que fogem do padrão dos grandes estúdios muitas vezes acabam ficando fora da visibilidade necessária para serem reconhecidos. Mesmo quando são aclamados por seu mérito, eles enfrentam uma barreira invisível que limitam suas chances de serem premiados. Um caso que também gera muita discussão é o de Control, lançado em 2019 pela Remedy Entertainment. Control impressionou críticos e jogadores com seu universo intrigante, gameplay inovador e uma direção de arte que beirava o surreal. O jogo trazia uma história densa, cheia de mistérios e uma atmosfera única, que prendia a atenção do início ao fim. Apesar de ter sido indicado ao prêmio de Jogo do Ano, ele acabou perdendo para o Sekiro, da From Software, um jogo que, sem dúvida, também mereceu reconhecimento pela sua dificuldade e inovação. Porém, muitos fãs e críticos sentiram que Control merecia um destaque maior. Seu impacto na indústria, principalmente em termos de narrativa ambiental e mecânicas de jogo, marcou um ponto importante para os jogos que fogem do tradicional e apostam em algo mais experimental. Ainda hoje, muita gente vê o Control como uma obra-prima subestimada na história recente dos videogames, e seu não reconhecimento no GOTY permanece como uma das injustiças mais comentadas. Mas se a gente parar pra pensar muito, é uma coisa bem recorrente com a Remedy, não é mesmo? Hades foi um dos jogos mais celebrados de 2020. Desenvolvido pela Supergiant Games, ele conquistou fãs com sua jogabilidade fluida, história envolvente e uma estética vibrante, que misturava mitologia com design moderno. O jogo ganhou vários prêmios ao longo do ano, mas acabou ficando atrás de The Last of Us Part 2 no GOTY. Embora o título da Naughty Dog tenha recebido elogios por sua narrativa intensa e produção de alto nível, o público ficou dividido. Muitos sentiram que Hades merecia o prêmio por sua inovação e acessibilidade. E essa disputa mostrou que, mesmo com aclamação e crítica popular, nem sempre o GOTY reflete o sentimento geral da comunidade gamer. Confesso que eu estava torcendo para outro jogo, mas vou deixar vocês tentarem imaginar qual é nos comentários. Outro exemplo bastante lembrado é o Ghost of Tsushima, também lançado em 2020. O jogo impressionou com sua recriação artística do Japão feudal, combates fluidos e uma história que misturava honra e sacrifício. Ghost of Tsushima foi um sucesso tanto comercial quanto de crítica, e muitos esperavam que ele levasse o prêmio de Jogo do Ano. No entanto, mais uma vez, o título ficou atrás do The Last of Us Part 2. Desde então, os fãs do jogo não escondem a decepção, e até hoje esse resultado é citado como uma das maiores injustiças das premiações recentes. Bom, no fim das contas, o prêmio de Jogo do Ano é só um entre tantas outras formas de reconhecer o jogo. Nem sempre ele vai representar o que cada jogador sentiu, amou ou viveu durante aquela aventura. Muitos dos jogos que a gente citou e outros que ficaram de fora acabaram se tornando verdadeiros clássicos para os seus fãs. E isso vale muito mais do que qualquer troféu. A beleza dos videogames está justamente na diversidade. Uns buscam narrativas profundas, outros preferem diversão pura, e isso tudo é válido. O importante é a experiência que cada jogo proporciona para você. E aí? Qual foi a maior injustiça do GOTY pra você? Conta pra gente nos comentários. Vamos bater um papo, trocar indicações e relembrar esses momentos que marcaram a história gamer. E agora, abrindo meu coração, pra mim esse ano de 2025 tem cara de ano que vai me deixar triste, porque o meu GOTY do coração é Blue Prince. Mas eu acredito que o prêmio vai pro Clair Obscur. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com a galera e não esquece de seguir o Universo Plural nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Aqui, a gente celebra os jogos que a gente ama, com carinho, crítica e muita paixão. Até a próxima, pessoal!